Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bom dia, e também bom dia a quem nos acompanha em casa, de modo particular os doentes e todos aqueles que de alguma forma não se podem deslocar. Nós saudamos neste dia da Assunção de Nossa Senhora ao céu, o dia 15 de agosto, um dia tão importante para nós e na nossa cultura, do povo de onde viemos, tantas festas na nossa meninice, tantas festas na nossa juventude, neste dia, num dia muito especial, um dia muito querido, um dia muito do nosso afeto, do nosso carinho para com Maria. Celebramos o dia da Assunção de Nossa Senhora na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da união de vontades, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa. E neste dia, então, em comunhão com todos aqueles que nos acompanham, celebramos e honramos Maria. Temos uma imagem aqui a simbolizar a Assunção de Nossa Senhora ao céu, que se pode ver em casa, e portanto é esse sentido que nós hoje olhamos para Maria, que no céu nos convida e nos diz: vinde, vinde. É o convite que Maria nos faz para servirmos também ao céu. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que estáis à direita, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que elevaste à glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, mãe de vosso Filho, concedei-nos a graça de aspirarmos sempre às coisas do alto para merecermos participar da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do Apóstolo do Santo João.
O templo de Deus abriu-se no céu e a arca da aliança foi vista no seu templo. Apareceu no céu um sinal grandioso, uma mulher revestida de sol, com uma luz aos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava para ser mãe e gritava com as dores e ânsia da maternidade. Aparecer no céu outro sinal, um enorme dragão cor de fogo, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para ser mãe, para lhe devorar o filho. Logo que nascesse, ela teve um filho varão, que há de regir todas as nações com um cetro de ferro. O filho foi levado para junto de Deus e do seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. E ouvi uma voz poderosa que clamava no céu: agora chegou a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e do domínio do seu ungido. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha, em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito da parte do Senhor. Maria disse então: A minha alma glorifica o Senhor,
o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Maria ficou junto a Isabel cerca de 3 meses e depois regressou à sua casa. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também todos os que nos acompanham em casa, permitam-me que eu comece por mencionar o nome daqueles que ao longo desta semana, de 9 a 15 de agosto, ao longo dos anos da história da nossa casa, partiram. Em 1994, Manuel José de Oliveira Silva. Em 2002, Silvana Sardinha. E também permita-me que me mencione Vitoriano Ponte, Irmelinda Rodrigues e David Rodrigues, Manuel e Carlos António. Nós hoje celebramos a Assunção de Nossa Senhora ao céu em corpo e alma. O Dr. Pires, que escreve, faz o favor de escrever todas as semanas uma reflexão na nossa página da Igreja, e quem tem internet, convido-os a visitar a página da Igreja, portanto, que é muito simples, mesmo quem está em casa, www.fatimakingston.com, é muito simples. O Dr. Pires, que faz uma reflexão todas as semanas, na introdução que hoje a respeito de Nossa Senhora da Assunção faz um resumo muito bem feito, que eu atrevo-me a ler. E diz assim, é uma mensagem que dirige a nós todos, ele que esteve convosco, que esteve com aqueles que já partiram na fundação desta casa, desta igreja, deste salão, e diz assim: a igreja celebra hoje, o dia 15 de agosto, uma grande festa de Nossa Senhora, bem como outras festas ao longo do ano a ela dedicadas. No século XIX, em 1854, foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição. Assim, Maria vinha dizer à humanidade que os valores espirituais são indispensáveis para a construção da felicidade. No século XX, em 1950, reconheceu-se como dogma a Assunção de Maria, a sua elevação ao céu em corpo e alma, mãe do Salvador. É a afirmação de que o corpo contribui para a santificação da vida dos filhos. E continua: o corpo tem uma dignidade própria, é fonte de expressão de tudo o que vai no coração humano, é elemento indispensável à comunicação entre as pessoas, é fator de identidade de cada um e é também colaborador na santidade que cada cristão procura viver. O corpo cristão foi ungido, sagrado, abençoado muitas vezes, desde a cerimónia do batismo, contactou com o próprio Senhor Jesus quando o recebeu na comunhão eucarística. Os textos da Palavra de Deus consagram esta dignidade do corpo. O corpo de Maria acolheu Jesus durante 9 meses. Maria tornou-se a mãe do Salvador. A referência está no Apocalipse, no capítulo 12. Maria foi visitar Isabel, deslocando-se fisicamente ao seu encontro, enquanto ela espera o menino João Batista. É o texto da visitação de São Lucas que nós acabamos de ler hoje.
No corpo de Maria justifica-se a ressurreição e a assunção com Cristo ressuscitado, premissas de todos os que morreram. O Dr. Pires faz aqui um resumo muito bem feito daquilo que para nós significa esta festa. Reconhecer que o corpo de Maria é algo de extraordinário que Deus concedeu à humanidade. E a revelação foi feita ao longo da história da Igreja. Também o Papa Pio XII, referindo-se a Maria, à Virgem Maria, diz assim: a santidade, esplendor e glória do corpo da Virgem Maria. O corpo da Virgem Maria é algo extraordinário para a Igreja. E todos nós, o povo de Deus, desde sempre reconhece a santidade daquele corpo que onde foi gerado Jesus Cristo, o Filho enviado de Deus. E diz assim o Papa Pio XII: os santos padres e grandes doutores da Igreja, todos nós na Igreja sabemos que depois dos apóstolos, o último apóstolo a morrer foi São João, o evangelista, que escapou do martírio da caldeira do azeite e depois foi martirizado mais tarde, já com uma idade avançada, porque era o mais jovem quando conheceu Jesus e foi o que morreu mais idoso. Portanto, acompanhou a Igreja. Depois dos apóstolos partirem, houve um período muito belo, mas da Igreja, chamado período dos padres da Igreja. E esse período foi um tempo de perseguições que terminou. Nós esta semana vamos celebrar Santa Helena, que é a padroeira de uma paróquia dos portugueses em Toronto, que muitas vezes nos acompanha, muita gente acompanha-nos dessa paróquia aqui no nosso canal. A Santa Helena conseguiu que o seu filho, imperador de Roma, desse a liberdade no ano 313. E a liberdade à Igreja. E uma nova fase começou, mas aquele período, um período muito grande de grandes padres, grandes bispos, mesmo no meio das perseguições, nos deixaram o testemunho que vinha dos apóstolos. E diz assim o Papa Pio XII: os santos padres, os grandes doutores da Igreja, nas homilias e sermões dirigidos ao povo na solenidade da Assunção da Mãe de Deus, falaram deste facto como já conhecido e aceito pelos fiéis. Expuseram com mais clareza e explicaram mais profundamente o sentido e a importância desta festa, procurando especialmente esclarecer que o objeto da festa não era apenas a incorrupção do corpo mortal da bem-aventurada Virgem Maria, mas também o seu triunfo sobre a morte e a sua glorificação celeste à semelhança de Jesus Cristo, seu Filho unigênito. Isto diz o Papa Pio XII, referindo-se aos padres da Igreja. Foi sempre uma constante na história da Igreja o amor a Maria, reconhecer que o corpo de Maria era algo que merecia uma honra, uma referência do povo de Deus. E continua o Papa Pio XII. São Damasceno, que é um dos padres da Igreja, que entre todos se distingue como testemunha exímia desta tradição, considerando a assunção corporal de Santa Mãe de Deus, à luz dos seus outros privilégios, exalta com vigorosa eloquência. E diz São João Damasceno: era necessário que aquela que no parto tinha conservado ilesa a sua virgindade, conservasse também sem nenhuma corrupção o seu corpo depois da morte. Era necessário que aquela que trouxera no seu seio o Criador
feito menino, fosse habitar nos divinos tabernáculos. Era necessário que a esposa que o Pai desposara fosse morar com o esposo celeste. Era necessário que aquela que tinha visto o seu filho na cruz e recebera no coração a espada de dor de que tinha sido preservada ao dar do ó, o contemplasse sentado à direita do Pai. Era necessário que a Mãe de Deus possuísse o que pertence ao Filho e que todas as criaturas a honrassem como Mãe serva de Deus. Isto se diz já São João Damasceno, um dos grandes padres da Igreja. Também São Germano de Constantinopla. Constantinopla é hoje a cidade de Istambul, de onde veio o Santo Cristo, que foi oferecido pelo Papa Clemente VII aos Açores. Veio de Constantinopla, que era assim que se chamava, enquanto pertencia ao Império Romano, enquanto havia cristãos em Constantinopla. E depois houve a invasão dos muçulmanos e transformou a cidade de Constantinopla em Istambul. E os cristãos fugiram para o Ocidente e trouxeram a imagem do seu Santo Cristo dos Milagres. E depois que esteve quase 200 anos nos museus do Vaticano, e quando as irmãs foram a Roma, pediram para abrir um convento na Caloura, o Papa ofereceu-lhes a imagem. E há este significado, para mim é uma das coisas mais interessantes, além de tudo, depois o que o Santo Cristo fez, mesmo para o povo açoriano, mas esta ligação do Oriente ao Ocidente é algo extraordinário. Mas diz São Germano de Constantinopla, outro padre: vós, como está escrito, pareceis em a beleza, e o vosso corpo virginal, todo ele é santo, todo ele é casto, todo ele morada de Deus, de modo que, até por este motivo, ficou isento de ser reduzido ao pó da terra. Foi assim transformado enquanto ser humano para a vida excelsa da incorruptibilidade, mas é o mesmo vivo e gloriosíssimo, incolume e participante da vida perfeita. Isto já dizia São Germano de Constantinopla, também outro grande padre da Igreja, a que nós muito devemos. Há um escritor muito antigo, que não se sabe o nome, porque às vezes no meio das perseguições, no meio nós, mesmo em paz, às vezes, há um escritor antigo, não se sabe o nome, mas apareceu o texto, diz assim: como Mãe gloriosíssima de Cristo, nosso Deus e Salvador, dispensador da vida e da imortalidade, é por Ele vivificada, revestida de um corpo semelhante na eterna incorruptibilidade, já que Ele o ressuscitou do sepulcro e a levou para si pelo modo que só Ele conhece. Isto é o testemunho dos padres da Igreja a respeito da festa que nós hoje celebramos. Nós, os cristãos, no tempo atual, com tanta crise, com tantas dificuldades na Igreja, se quisermos ser verdadeira Igreja, temos que voltar e temos que perceber qual era o sentido e porque é que estes nossos irmãos tanto sofriam e tanta firmeza na fé, sem vacilar e não tendo medo de perigos, períodos de grandes perseguições, mas uma firmeza na sua fé, nas suas convicções, que ainda hoje nos espanta e nos admira. E é o testemunho destes grandes santos, destes padres da Igreja, que nos anima no nosso caminhar. E esta festa hoje da Assunção de Nossa Senhora ao céu será sempre um mistério, mas uma certeza do povo de Deus e daqueles que têm fé. Que Maria seja honrada por nós nesta festa, porque o seu corpo foi o templo onde Deus foi gerado,
onde o Filho foi gerado, e por isso preservado, por isso estimado, por isso honrado ao nível de Deus, ao nível do alto, e não segundo a nossa condição humana de finitude e de pequenez. Maria merece ter outro nível, e é esse nível que Deus lhe concedeu e que a nossa fé afirma. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, creio terra de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, constancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou por os profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo de Amém. Irmãs e irmãos, neste dia em que toda a Igreja se alegra com o triunfo de Santa Maria, chega até Deus por intercessão da Virgem cheia de graça a nossa oração unânime e digamos com alegria: interceda por nós a Virgem cheia de graça. Pela Igreja que nos fez crescer, renascer em Cristo, para que tenha a alegria de gerar sempre os novos filhos e de os ver alcançar o reino eterno, oremos por intercessão da Virgem Maria. Pelos discípulos de Jesus Cristo, para que sejam fiéis à palavra do Evangelho e desejam com ardor alcançar os bens dos céus, oremos por intercessão da Virgem Maria. Pelos chefes de Estado e seus governos, para que exerçam o poder como um serviço e não se deixem vencer pelo desânimo, oremos por intercessão da Virgem Maria. Pelos que sofrem humilhações e passam fome, para que o Senhor os encha de bens, os conforte e lhes dê o desejo da santidade, oremos por intercessão da Virgem Maria. Por todas as mães, pelos doentes e os sem-abrigo, para que concentrem em Cristo a sua esperança e em Maria Santíssima a sua advogada, oremos por intercessão da Virgem Maria. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que Deus nos dê a graça da humildade, a imitação da vida simples da Virgem Mãe, oremos por intercessão da Virgem Maria. Rezemos pelo povo de Cuba, pelas grandes dificuldades que está a passar, e outros lugares do mundo, e também por este Covid. Um dos grandes problemas de Cuba neste momento é o Covid, e não há medicamentos, apesar dos nossos jornais, do mundo ocidental, apagaram. Não fala. E isto é revoltante. Um povo a sofrer tremendamente com a doença, com a fome, e o mundo ocidental, silêncio.
E nós, cristãos, não podemos calar e rezar por eles, rezar por todos aqueles que estão a sofrer de Covid, também o problema do Haiti, pelas crianças que desaparecem, pelos jovens. Ainda esta semana, penso que na comunidade de Oakville, uma menina desapareceu, e um drama, mas sobretudo na América Latina, pelos casais e sobretudo aqueles que fazem anos hoje e que fazem anos de casados, e pelos seus projetos e os seus sonhos, para que todos tenham força, e para que Maria continue a acompanhar-nos e continue a tornar-nos, o povo português, a sermos o povo de Maria. Claro, interceda por nós, a Virgem cheia de graça. Senhor nosso Deus, dai à Igreja a graça de imitar a Rainha do Céu, e que deu ao mundo o vosso Filho, de entrar um dia na glória onde ela já se encontra, ornada de ouro mais fino, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira, que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Suba até vós, Senhor, a nossa humilde oferta, e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria elevada ao céu, fazei que os nossos corações inflamados na caridade se dirijam continuamente para vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte, louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Assunção da Virgem Santa Maria. Hoje, a Virgem Mãe de Deus foi elevada à glória do céu. Ela é a autora, a aurora e a imagem da Igreja triunfante. Ela é sinal de consolação e esperança para o vosso povo peregrino. Vós não quiseste que sofresse a corrupção do túmulo, aquela que gerou e deu à luz o autor da vida, vosso Filho feito homem. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos, e dando graças, partiu. E deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei,
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra, tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, cujos nomes queremos recordar hoje, que pertenceram à nossa comunidade, que adormeceram na esperança da ressurreição, foram das nossas famílias. E no Brasil, esta semana, eles celebram a Semana das Famílias. Nós lembramos todas as famílias e todas as... não é a nossa... nós não temos, mas relembramos todas as famílias do mundo e nesta semana que eles recordam como a Semana das Famílias. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Eu gostaria, e por isso é que estou, peço que fiquem um bocadinho assentados, enviar uma saudação para quem nos acompanha em casa. Eu sei que depois da missa algumas pessoas nos vão mandar as saudações aqui para a nossa página, muito obrigado, mas o nosso irmão Tom Oliveira, de Hamilton, que todos os domingos faz o favor de nos acompanhar, muito obrigado, e todos aqueles que nos acompanham, façam o favor de se inscrever, porque nos anima na página da igreja, dá-nos um certo ânimo, muito obrigado. E peço desculpa, mas nós, como na vida das paróquias, às vezes temos que dizer algumas coisas, e certamente não interessará a quem está em casa, alguns dos que estão em casa, porque são de outras comunidades, mas eu coloquei aí que o Divino Espírito Santo entregou à Igreja 16.500. Muito obrigado. Não havia comissão, houve um grupo que se juntou, que teve um trabalho extraordinário, e uma coisa tão simples. Muito obrigado. Há 2 nomes que eu gostaria de realçar. Eu sei que é perigoso que realçando um nome, os outros podem ficar magoados. Mas a família Cabral, que é um grande, Dona Inês e o José Cabral, ofereceram a massa toda, todos os gastos da massa e, portanto, estes números. E eu, muito obrigado. Eles não querem que eu diga nada, eu não digo nada. Portanto, vocês fazem de conta que eu não disse nada. Portanto, eles não querem que eu dissesse. Mas nós, às vezes, também a gratidão, mas neles nós simbolizamos todas as outras ofertas. Eu é que não posso estar aqui a dizer todos os nomes, mas o grupo todo trabalhou e foram 2 ou 3 dias de volta do forno, de volta de todas as atividades, muito lá atrás, a assar, todo o trabalho que está, que vós sabeis. Portanto, muito obrigado. E depois também, como não havia comissão, a Saulina fez o favor de juntar e controlar e pôr no banco. Portanto, muito obrigado. Mas isto não quer dizer que o trabalho das outras pessoas não sejam tão importantes. Portanto, mas estes 2 casos, a Saulina, porque fez o favor, não havia comissão, juntou e pronto. E pela grande oferta da massa, que é muito importante, e que a família Cabral tem tanto gosto, e portanto nós agradecemos. A partir eu não sei se ficais contentes, se não ficais contentes, a partir do dia 25 de agosto, não esta semana, mas para a outra, passaremos a ter missa em inglês às quartas, sábados e às 11 horas do domingo. O mais polémico é ao sábado. Eu não sei como é que vamos, porque há muita gente que vem ao sábado e pode ficar magoado. Quando eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir que esta casa era para fechar e começou-me a perturbar. Sempre tivemos um grupo, que sois vós, que amou esta casa, que ama esta casa, e continua o mesmo amor, a mesma devoção. Mas e por fora? É para fechar, está para fechar. E eu às vezes até respondia um bocadinho atravessado, porque fecha se Deus quiser. Deus é que é o Senhor. Eu respondia assim um bocadinho atravessado a alguns, porque com uma certeza vai fechar. É precisamente o contrário. É precisamente o contrário. Esta igreja, pela situação que tem, eu dou só 2 exemplos. Já repararam, as pessoas que estão a chegar a Kingston, as famílias que estão a chegar a Kingston, não têm referência a nenhuma igreja. Já repararam na modificação que aquela ponte vai fazer? Que eu não sabia que era tão depressa que se ia fazer, e nisso agradecemos às autoridades. A modificação que vai ser, e o lugar central que a nossa igreja tem, e as condições que tem. É precisamente o contrário. O contrário, desculpem. Eu sempre acreditei nisto. Sempre. E eu agradeço todos aqueles que colaboram com isto, porque a nossa igreja, todas as condições, eu sei que os filhos e muita gente que veio de Portugal, veio muitos jovens, chegaram aqui com o choque cultural com os evangélicos, hoje não sabem se são católicos, são evangélicos, não sabem absolutamente nada, mas o povo que é fiel sabe. Eu sei.
E portanto, nós vamos ter missa, um padre ali, o Berno, que com algumas dificuldades, ofereceu-se, não fui eu que lhe pedi, não tinha coragem. Ele ofereceu-se, nós temos que fazer algo aí, temos, eu sei que temos, e veio um bom tempo. Eu só tenho um bocadinho de dúvidas e espero que me ajudem a resolver a missa do sábado, como é que vamos fazer, talvez de manhã, uma missa para quem não puder vir, portanto, não sei como é que vamos fazer no sábado, mas eu é uma honra. Hoje a gente, os nossos, não é por mal, é uma confusão. Não sabem se são católicos, não sabem se são evangélicos. As pessoas estão todas muito sábias, mas não sabem. E nós temos que abrir ao mundo aqueles que sabem e não sabem. É por isso que eu às vezes, algumas coisas, empurro ali para o Santo Cristo e para Nossa Senhora. Jesus Cristo, eu não sei o que é de fazer, olha, pega neles. E aí uns, vem cá, vem ali ao Santo Cristo, não sei o quê, porque eu não sei o que é de fazer. Só sei que eles não sabem o que são. Não sabem. E pensando que sabem. Mesmo alguns que vieram de Portugal. Com uma leveza, com aquela formação, aquela certeza, aquele exemplo das famílias, já não é para todos. E o que é que a gente tem que fazer? Empurrá-los, olha, para Jesus Cristo. Foi por isso que foi feita a capela, para o Santo Cristo, empurrá-los para Nossa Senhora. Agora, a missa em inglês, eu tenho algumas pessoas, o seu padre vai convidar pessoas para fazer comunidade. Não fiquem magoados, não é aqui andarmos aqui a ler inglês à nossa maneira, porque depois também vai magoar o seu padre vai se encarregar de criar um grupo, que convida a gente para ler. Não quer dizer que a gente não ajude, que a gente não colabore nas várias coisas, mas não nos vamos intrometer, não me vão pedir a mim para ler uma leitura em inglês, senão todos os ingleses dizem, mas este padre não sabe ler. E, portanto, é só por isso aceitarmos. Depois também o dinheiro, nós temos ali aquele parque terrível, e não podemos convidar muita gente para vir aqui à nossa Eucaristia, sobretudo o inverno que se aproxima, com aquelas covas. Nós fazemos o sacrifício, nós desviamos, fomos assim formados, e graças a Deus, muito obrigado até agora, mas nós, a grande maioria de nós, passamos ao lado, fazemos o sacrifício. Vós compreendeis isto, eu não sei como é que vamos resolver, se souberdes de pessoas que trabalham nisso, não vamos gastar muito, temos que pintar, está tudo apagado, temos que pelo menos selar aqueles buracos, e é mais um sacrifício que eu peço à comunidade para preparar o futuro. Mas aquilo que eu quero dizer, a teoria de que esta casa é para fechar, é precisamente o contrário. Peço muita desculpa. É precisamente o contrário. Por muitas razões, pelas condições, pela situação. Nestes 10 anos, o sítio desta igreja mudou completamente. Estava numa ponta, agora está no centro. Não foi por causa de mim, não foi por causa de nós. Portanto, modificou-se tudo. Portanto, e é isto que nós temos que ver e dizer àqueles que estão bem-vindos, todos aqueles que nos deixaram, que abandonaram, deixaram os seus lugares, mas eu espero que me ajudeis a comunidade, sobretudo a olhar para o futuro, termos amor à Igreja do futuro. Também a missa, certamente no horário de inverno, voltará às 5h30, mas só no fim de setembro. Portanto, também é o que eu tenho aí. Portanto, muito obrigado a todos, e que o Senhor nos anime e que nos dê força, e a partir do dia 25
experiência, que tudo é experiência, a partir do dia 25 de agosto, eu vou convidar um sacerdote para a festa do Salvação de Cristo, para estar ali no confessionário, moçambicano, que é o padre que vai celebrar a Iotava, que é uma honra para nós. E eu, em Angola, Moçambique e nas colónias dos portugueses, falo os dialetos. E as autoridades estão a impor o português. Não fizemos como aqui. Tem que falar inglês, tem que falar inglês, tem que falar inglês e ponto final. Nós não fizemos isto. E vai vir um padre moçambicano que estará aqui, um jovenzinho, estará aqui disponível alguns dias para confessar, e eu convido a todos na Capela da Assunção de Cristo para nos aproximarmos da confissão. Mas é para dizer a alguns filhos e algumas filhas de portugueses que andam um bocadinho embaralhados, nós não fizemos aquilo, não criámos escolas em lado nenhum. É um problema político, é um problema dos políticos, não é da Igreja. Eu, como português, não aceito. Ponto final. Por isso vamos convidar o padre moçambicano, que é uma honra. A Igreja em Moçambique está viva, está dinâmica, em Angola, no Brasil, estão e nos outros lá, Timor. A Igreja não deixaram de falar o dialeto deles. Nós não impusemos nada disso. Agora atribuir à Igreja toda. Mas como é? E é por isso que vai vir o padre moçambicano, o padre José. Ele vai me dar hoje a resposta, a dizer se veio de certeza. Quero que toda a gente saiba. É da Igreja. E depois perguntem-lhe se a tribo dele deixou de falar a tribo dele. Se nós obrigamos a alguma coisa. Perguntem. A ele, o padre José, que vai estar aqui. Moçambique, porque não há nenhum padre de Angola aqui no Canadá, pelo menos que eu conheço. Do Brasil há vários, mas nós conhecemos mais do Brasil. Em princípio vai vir o seu padre José, por causa disto. Por causa desta questão. Desejo a todos um bom dia e que Nossa Senhora nos inspire. Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da vida eterna, concedei-nos, por intercessão da Virgem Santa Maria elevada ao céu, a graça de chegarmos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. A todos bom domingo e boa semana, e em paz, e que o Senhor vos acompanhe.